Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, iniciemos a nossa quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. Amados irmãos e irmãs, eu queria iniciar o nosso programa Evangelho no dia a dia de hoje fazendo um agradecimento, louvando e bendizendo a Deus por todas as pessoas que oraram por mim. Ontem eu passei pelo procedimento cirúrgico para retirada de cálculo renal e fui atendido no Hospital São Luís pela equipe da Litocenter. Eu queria agradecer todo o acolhimento do hospital, o médico que me atendeu, a equipe de enfermagem, que foram uma bênção de Deus. Louvo a Deus pela vida deles, pela vida de vossas famílias, e que em breve nós estaremos lá outra vez, né? Eu vou fazer também o procedimento no rim esquerdo. Então eu queria agradecer a Deus publicamente por esses profissionais da saúde, por todos aqueles que trabalham. Queria agradecer pelos meus irmãos de comunidade que rezaram por mim. Deus abençoe a todos. Hoje vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 1 a 6, depois os versículos 16 ao 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de praticar as boas obras em público, para serdes admirados. Caso contrário, não vos recompensará vosso Pai do céu. Quando deres esmola, não façais tocar a trombeta à frente, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para que o povo os louve. Asseguro-vos que já receberam seu pagamento. Quando deres esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. Desse modo, tua esmola ficará oculta. Teu Pai que vê escondido te pagará. Quando rezardes, não façais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para se exibirem ao povo. Asseguro-vos que já receberam seu pagamento. Quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o escondido, te pagará. Quando jejuardes, não façais um rosto sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para fazer o povo ver que estão jejuando. Asseguro-vos que já receberam o seu pagamento. Quando jejuardes, perfume a cabeça, lava o rosto, de modo que os homens não percebam teu jejum, mas somente teu Pai que está escondido. E teu Pai que te vê escondido te pagará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, você que nos assiste aí pelas páginas do Facebook, no YouTube, no WhatsApp, eu louvo a Deus por cada dia nós estarmos juntos. Hoje a igreja, na sua liturgia, nós temos a quarta-feira de cinzas. É o início da quaresma. E o início também no Brasil da nossa campanha da fraternidade. Vejam bem, amados irmãos, a igreja nos propõe esse caminhar. Nos propõe esse caminhar de quaresma, de 40 dias. E olha, eu digo a você, propõe alegremente, um período alegre, onde nós vamos fazer um caminho para as nossas vidas enquanto povo de Deus.
Então, a igreja propõe a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, homem e mulher de bem, que caminhe conosco, caminhe nessa fé. Muitas vezes a gente fala assim, muitas vezes as pessoas se sentem obrigadas, não, a igreja propõe, porque a igreja é mãe e quer o melhor para os vossos filhos. E esse período de quaresma é um período onde a igreja nos propõe a esmola, a oração e o jejum. A esmola, a oração e o jejum. Vejam, amados irmãos e irmãs, como nós devemos, diante da palavra de Deus nos apresentada esta manhã, o Senhor conversa com seus discípulos, mostrando para eles como deveria ser essa caminhada. E pega alguns exemplos visíveis que vê ali, diante da realidade do seu tempo. E volta a propor esses princípios que já não são novos, já no Antigo Testamento, já se propunham em vários momentos e situações. A igreja sempre foi proposto pelos judeus essa realidade, né, da esmola, do jejum e oração, esse período penitencial, para situações muitas vezes até específicas. Amados irmãos, então nós temos aí a esmola, a oração e o jejum. E o Senhor fala claramente no Evangelho de hoje, dizendo: guardai-vos de praticar as boas obras, guardai-vos em público para seres admirados. Caso contrário, não vos recompensará vosso Pai do céu. Ou seja, faça aquilo para satisfazer a sua vida, a sua caminhada de homem e de mulher de fé, e que Deus está caminhando conosco, está nos fortalecendo nessa caminhada. E ele fala: quando deres esmola, não façais tocar a trombeta à frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Quer dizer, está dizendo, quando a gente vai fazer então o gesto da esmola, seja um gesto para nós. Olha, veja bem, a esmola, a caridade, amados irmãos e irmãs, é um compromisso nosso de cristãos, de homens e mulheres, para com o outro, né? Com o outro, é um compromisso para outras pessoas que estão precisando, que estão necessitando, naquele momento, muitas vezes específicos. Hoje nós vivemos a questão da pandemia, quantas realidades são colocadas do nosso lado, à nossa frente, que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então o Senhor fala, bem a calhar que esse período também nós possamos intensificar esse gesto da esmola para com os outros, e que não precisa, ele fala, ser visto por todo mundo, né? E é muito clara a palavra de Deus, né? Dizendo que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade. Não precisamos ficar mostrando o gesto da esmola, né? Que nós possamos, de fato, experimentarmos o gesto da esmola como compromisso com os outros. E não como muitas vezes a gente vê as pessoas fotografando, tirando fotos, porque está dando isso, porque nós, homens e mulheres de fé, o Senhor nos exige um compromisso pessoal nesse sentido também. E que nós não precisamos experimentar como o mundo coloca, mas vivemos uma realidade. E esse período de quaresma, esses 40 dias, o Senhor pede para a gente intensificar esses atos com muita alegria no nosso coração. E aí o Evangelho continua no dia de hoje dizendo, desse modo, né, o Pai vê o que escondido te pagará. Aí diz, quando rezardes, não façais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para exibirem ao povo. Veja, o Senhor está colocando, amados irmãos, nessa questão, a oração, como um gesto particular. Ela não está excluindo a oração pública que é feita, por exemplo, por nós, nos momentos de culto, nos momentos de missa, nas nossas, os cultos dominicais, as nossas missas dominicais, da nossa liturgia, os nossos momentos de oração, que muitas vezes são feitos em público. O Senhor não está condenando isso. O Senhor está dizendo porque naquela época eles ficavam prolongando coisas em praças públicas, em alguns lugares, desnecessariamente, porque a palavra de Deus já era obrigação do culto, do louvor, da graça do Senhor por aqueles que estavam ali. Não precisavam ultrapassar os limites que eram dados a ele,
para se aparecer, para se promover, para através dessas atividades, muitas vezes levar o povo a consequências que não lhes permitiam, de dominação, de poder. O Senhor então ajudava os discípulos a eles perceberem que essas atitudes não convinham a eles fazerem. E de fato, a oração, como a esmola e a caridade é um compromisso com os outros, a oração é um compromisso com Deus. Ou seja, eu devo ter a minha realidade pública, mas também adentrar ao leito da minha casa em oração, aos pés da cama, ele fala. Muitas vezes a nossa oração precisa ser uma oração também pessoal, nossa com o Senhor, onde o Senhor ouvirá os nossos pedidos e as nossas súplicas. Então, a oração é um compromisso com Deus. O homem e a mulher de fé têm esse compromisso com Deus. E a igreja nos propõe que nesse período quaresmal nós possamos avançar. Aquilo que nós já fazemos, possamos ainda avançar nesse período para a preparação da grande Páscoa do Senhor, da grande libertação de todo o povo de Deus, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o auge da nossa fé. Então a igreja propõe que nossos períodos de oração sejam mais profundos, tanto o público, mas principalmente aquele eu com Deus. Esse compromisso de estar sempre com Deus, buscando na oração aquilo que nós necessitamos para nossas vidas, para a nossa comunidade, para nosso povo. Nós temos a nossa oração, então, pessoal e a nossa oração comunitária. Sejamos firmes nesse momento quaresmal. E também a igreja propõe aí, né, o jejum. O jejum, como a esmola era compromisso com o povo, a oração é compromisso com Deus, o jejum, ele é compromisso conosco mesmo. É um compromisso nosso diante de Deus de jejuarmos para determinadas situações que necessitamos, pela nossa igreja, pelo nosso povo, jejuarmos para que, de fato, essa questão de pandemia seja um ato nosso também de entrega para que possamos ter aí as melhores condições, que as vacinas possam chegar para todas as pessoas. Então, que nós possamos também pedir e interceder nesse sentido. E o jejum nos ajuda a crescer, nos ajuda a estarmos mais firmes diante de Deus. Então, a gente possa, de fato, nesse período quaresmal, que hoje iniciamos, que o gesto das cinzas, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, nos pede essa conversão e que o Evangelho de nosso Senhor nos conduza para vivermos esta realidade. Então, hoje à noite, em nossas comunidades, em nossas paróquias, na nossa igreja, no mundo inteiro, temos esse gesto de conversão. Convertei-vos e credes no Evangelho. E que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Que nós possamos ter esse sentido na nossa vida. Que o gesto das cinzas não é um gesto de cobrir pecado. Esse ano o pessoal fala, né? Nem precisamos fazer porque não teve carnaval, mas e os nossos pecados pessoais, os nossos pecados comunitários, muitas vezes, nosso com o nosso povo, com as nossas comunidades, com as realidades que nós temos. Convertei-vos e credes no Evangelho. É o chamado de Deus essa quarta-feira de cinza, e que você é chamado a vir, você é chamado em especial de estar participando das realidades que cada paróquia está colocando em relação à organização toda, né, do Covid-19, as normas de segurança, de higiene, que nós possamos nos preparar bem, para que nessa quaresma, através do gesto concreto, né, da campanha da fraternidade, nós vivemos essa experiência diante daquilo que o Papa nos pede, que a nossa igreja nos pede, que nós, como diz Paulo, tudo lhe é possível, mas nem tudo nos convém. Então, algumas coisas que nós achamos na campanha da fraternidade que não nos ajuda, nós devemos deixar de lado. Talvez alguma coisa, como tem muitas explicações, não cabe a mim agora nesse momento estar
falando isso, que não vai dar tempo para nós, mas vamos construir naquilo que é a essência para a nossa fé, de homens e mulheres de Deus. E sejamos obedientes ao nosso Papa. Nós temos uma hierarquia, nós temos os nossos bispos, que nós possamos ter coerência de fé, que nós não possamos ir num discurso oportunista, ideológico, que nos afasta de Deus. Então que nós tenhamos cuidado, que possamos observar com muito zelo aquilo que o Senhor nos pede, não aquilo que o mundo, de acordo com o seu interesse, nos pede. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.